Você acredita em reencarnação? Infelizmente, ainda tem muita gente hoje que tenta interpretar a Bíblia com a sabedoria humana. Ou quem sabe até com uma ajudinha do diabo. Andam por aí torcendo as palavras de Deus e apregoando coisas que não são verdadeiras. A Bíblia é um livro espiritual. Antes de ler a Bíblia, se a gente quer entender realmente o que está escrito ali, nós devemos orar, pedir a Deus a direção, o entendimento e o discernimento de cada coisa. E cada coisa que a gente lê, a gente tem que comparar com outros versículos, outras passagens, para que tenha o entendimento completo a respeito daquilo que está sendo feito. Senão a gente acaba sendo enganado e pensando que Deus está falando uma coisa, que aquilo está certo, quando na verdade o que Deus fala é outra coisa diferente. O versículo que nós vamos estudar hoje foi dito por Jesus e tem sido usado por muitas pessoas que defendem a teoria de que há outros mundos alienígenas, mas em nenhum lugar da Bíblia afirma isso. Eu já volto para falar sobre isso, ele segura aí só um minutinho. Alguns dias atrás, isso já tem um tempinho, eu estava explicando, ou pelo menos tentando explicar para uma pessoa, que segundo a Bíblia não existe reencarnação. Porque está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas essa pessoa com quem eu estava conversando, então, ela retrucou, citando para mim o versículo de João 10,16, onde Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Certamente eles ensinaram isso para ela, porque ela já veio com isso decorado em mente ali. Algumas pessoas que não são bem informadas e que não têm o hábito de ler a Bíblia, elas costumam aceitar algumas mentiras como se fossem verdades, só porque alguém lhes mostra que está escrito em um determinado versículo da Bíblia, ela aceita e acredita. Entretanto, nenhuma escritura é de particular interpretação, conforme está escrito no 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Qualquer entendimento que nós tivermos sobre qualquer versículo da Bíblia precisa ter a sua revelação confirmada por outros versículos e passagens que atestam a veracidade do que nós estamos compreendendo. Nós não podemos simplesmente pegar um versículo bíblico, torcer o que está escrito ou interpretá-lo da maneira que nós gostaríamos que fosse. Não é assim. Alguns religiosos cuja fé que pregam se baseia em cultuar e invocar espírito de mortos, eles usam esse versículo para afirmar que Jesus disse que ele tinha outras ovelhas, isso é, outras almas que não estavam nesse mundo, se referindo aos que já morreram, quando na verdade Jesus não disse nada disso. Quando Jesus falou essas palavras naquela época, os judeus pensavam que eles eram os únicos escolhidos por Deus. E até os próprios discípulos de Jesus achavam que era assim. Eles pensavam que só os judeus eram escolhidos por Deus. Mas, quando na verdade o que Deus enviou Jesus ao mundo foi para que o mundo fosse salvo por ele, não somente os judeus. Por isso, então, quando Jesus falou que ele tinha outras ovelhas,
ele não se referia a outros mundos, outras almas que estavam em outros lugares. Ele se referia a outros povos que não eram judeus. Isso é o que Jesus estava dizendo. Esse entendimento se confirmou mais tarde, porque mais tarde o evangelho seria pregado aos gentios e muitos haveriam de crer nele, do modo que eu creio, que você crê e que outros creem. Portanto, em tempo algum, Jesus falava de outros mundos, como outras almas que estavam no além, como eles tentam afirmar. Os que querem defender essa doutrina de reencarnação, eles tentam afirmar isso. Eles pegam aquele versículo que Jesus falou, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e diz que Jesus estava falando que é porque tinha outras almas que estavam no além, que estavam no mundo dos mortos. Não é nada disso. Os adeptos dessa religião, que defendem a reencarnação, eles afirmam que o espírito do falecido vai assumir um novo corpo para fins de purificação. A ideia da reencarnação é que quando uma pessoa morre, o seu espírito volta de novo à Terra para habitar no outro corpo, como uma outra pessoa, mas que essa outra pessoa vai estar ligada às vidas anteriores. E segundo eles, esse processo vai se repetindo indefinidamente até que o espírito seja aperfeiçoado. E houve até quem criasse uma escala hierárquica para falar isso. Eles pregam que os espíritos imperfeitos seriam submetidos a provas e a expiações. Veja que absurdo uma pessoa cuja mente está longe de Deus é capaz de inventar. Como é que alguém ousa dizer ou sequer pensar que Deus daria a alguém um espírito imperfeito? Se Deus fizesse assim, ele não estaria sendo justo. E Deus é justo. Mas estes, eu vou chamar de coitados, eles dizem que os espíritos imperfeitos seriam submetidos a provas e a expiações, enquanto que os espíritos bons seriam submetidos apenas a provas. E os espíritos puros, nem a prova nem a expiação. Nada disso é verdade. Tudo isso é invenção de uma mente doentia e demoníaca. Mas eles dizem isso e dizem porque estão sendo enganados pelo maligno. Não que a pessoa que diz isso é má. Ela pensa que está certa. Ela defende isso com unhas e dentes, considerando que ela está certa. Que essa é a revelação de Deus. Mas não é. Ela está enganada pelo maligno, que os fazem defender essa teoria mentirosa de reencarnação e crer nela para justificar as suas manifestações. O diabo faz as pessoas acreditarem nisso para ele justificar as manifestações dele nas sessões. Quando ele manifesta ali, incorpora nas suas sessões, esses coitados pensam que são o espírito daquele que faleceu. Na verdade, é um demônio que está incorporando ali. Aquele espírito que baixa no corpo de um membro, dizendo ser uma pessoa que já faleceu, ou alguém ilustre, ou um espírito iluminado que veio trazer uma mensagem, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás, ou um de seus enviados. Nunca creia neles. A Bíblia deixa claro que quem já morreu não pode mais se comunicar com esse mundo, e nem tampouco voltará a ele. Leia o que está escrito em Lucas 16, versículo 19 ao 31, para você entender. Mas o diabo nunca fica satisfeito quando ele é desmascarado. E por isso, ele usa alguns dos que estão sob o comando dele para tentar argumentar com outras passagens bíblicas, apelando para aquele versículo que Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Está escrito lá em Mateus 11,14. Quando questionaram Jesus, Jesus disse: João Batista era o Elias que havia de vir. Coitado, eles não entendem, não conseguem entender as Escrituras porque estão sendo ofuscados pelas trevas. Se tais pessoas buscassem de coração aberto entender as Sagradas Escrituras, eles iriam compreender que Jesus estava dizendo que João Batista fazia na sua época o papel de Elias, que era advertir e chamar o povo ao arrependimento. Por isso Jesus Cristo disse que João Batista era o Elias que havia de vir.
Ele estava ali fazendo o papel de Elias. O papel que Elias fez na época dele, João Batista estaria fazendo ali naquela época, que era chamar o povo ao arrependimento. Veja que quando os sacerdotes e os levitas o interrogaram, perguntando para João Batista: és tu Elias? O que ele disse? Ele disse: não sou. Está escrito em João capítulo 1, versículo 19 ao 21. Leia na sua Bíblia aí que você vai entender. Uma outra passagem que esses tais religiosos gostam de citar para defender o fato, a doutrina da reencarnação, é aquela que está escrita em Lucas capítulo 9, do versículo 29 ao 36, quando Jesus se transfigurou e a aparência do rosto dele, a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Depois eu recomendo que você leia Lucas capítulo 9, versículo 29 ao 36, para você entender. Eles ainda citam também o versículo de João 3, versículo 4 e 6, capítulo 3, versículos 4 ao 6, quando Jesus fala com Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Claro que Jesus falava do fato dele, Nicodemos, se tornar uma nova criatura. Era o nascimento espiritual que Jesus estava se referindo. Nascer da água e do Espírito, como eu já expliquei em outra ocasião. E não do fato dele voltar a nascer fisicamente em outro corpo. Lê lá João capítulo 3, versículo 1 ao 15. Você vai entender. A Bíblia não deixa lugar para dúvida. Qualquer pessoa que quiser entender as Sagradas Escrituras, qualquer que se aproximar de Deus com humildade de coração para ouvir o que Ele diz, vai receber dele o entendimento e o discernimento correto das coisas, porque Deus não é Deus de confusão, conforme está escrito em 1 Coríntios 14, 33. Hebreus 9, 27 ainda diz que só morremos uma vez. Além disso, a ideia por trás da reencarnação é que nós podemos nos salvar pelo nosso próprio esforço. É isso que eles querem pregar. Quando estes pregam que você vai morrer e tornar a reencarnar, e tornar a reencarnar, e tornar a reencarnar, até se purificar dos seus pecados para ser salvo, o que eles estão fazendo? Eles estão negando a Jesus. Eles estão defendendo uma teoria de que você vai pagar pelo seu pecado até você se purificar para ser salvo. Eles negam que você é salvo pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nada que nós podemos fazer para apagar o nosso pecado. Mesmo tentando viver da melhor maneira possível, nós não vamos conseguir pagar pelos nossos erros. Só Jesus, só recebendo Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele deu a vida dele, derramou o sangue dele pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. A salvação nos é dada por Deus e é de graça para todo aquele que crê nele, conforme Romanos 3, 23, 26. Conheça a verdade. Leia a Bíblia. Para de deixar se enganar, para de ser enganado. Não aceite ser enganado por estas pessoas que têm aparência de piedade, aparência de bonzinho. Parecem ovelhas, mas são lobo devorador. Fuja deles. Se você quer estudar a Bíblia comigo todos os dias, inscreva-se no meu canal ou visite o meu site diariamente. Se você precisar da minha ajuda em oração ou se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com. Te ajudar vai ser um prazer. Vamos orar? Então feche os seus olhos. Meu Deus, só o Senhor pode abrir a mente e o coração dessas pessoas que estão sendo vítimas dos espíritos enganadores. Meu Pai, o único objetivo desses espíritos é roubar, matar e destruir, conforme o Senhor Jesus disse. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida. E em nome de Jesus, eu amarro agora esses demônios que não querem deixar essa pessoa entender a sua palavra.
E eu digo a você, demônio, que tira a vontade dessa pessoa de ler a Bíblia ou de assistir à pregação da palavra. Em nome de Jesus, saia dela, pega o teu mal, vá embora. Porque de hoje em diante, essa pessoa vai abrir o coração para Deus e vai se libertar completamente. E você diz, eu creio, Senhor, me ajude a me libertar. Eu vou separar um tempo todos os dias para ouvir a pregação da palavra. E vou pautar a minha vida de acordo com os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus.